Seja muito bem-vindo ao nosso Bora Viver a Realidade. E é o seguinte, hein? Hoje o vídeo é o seguinte. Você sabe que minha mãe, ela morou muito tempo no interior e... 6 anos, né? 6 anos, né? Muito tempo. É muito tempo, pra mim é muito 6 tempo. anos, é. 6 anos sem nada lá é muita coisa, Muita coisa. não é? Hoje eu queria ver quem é que você pegava um jovem e ficasse 2 dias sem internet. Pra ele ia falar que é uma eternidade sem isso daí. É ou não é verdade? É verdade. Você pegar um jovem, Verdade. pegar ela. É, você pegar, né? Porque realmente você pegar Se ela me hoje. pegar hoje. Então, mas é o seguinte, quando foi que você viu televisão pela primeira vez? Misericórdia. Então tá, mas antes de a gente começar o nosso belíssimo e abençoado bate-papo, eu quero deixar uma coisa dita aqui pra vocês. Hoje tá frio, hein? Você tá vendo que a gente tá assim, né, mãe? Tá Estamos frio. meio agasalhadinho. Eu quero dizer uma coisa pra vocês que me veio hoje na cabeça, assim que eu vim pra cá pra fazer o vídeo com ele, que é, no final de cada vídeo, principalmente, né, começando agora, hoje, eu vou abençoar você e as suas mãos. Ao final de cada vídeo. Aquele que estiver assistindo e vier assistir depois, eu vou abençoar você e as suas mãos. Acredita que vai dar certo muita coisa na sua vida, pode acreditar. Então, como a gente estava dizendo, eu morava na roça, né? Vim muito cedo para São Paulo. Mas eu era chucra demais, eu era... Mas que ano que é? Matuta, eu tinha 6 anos. Eu nasci em 57, me ajuda a fazer a matemática. 57. Então, 62 anos, 60... Não, 1962, 63. 63, acho. 63? 63. 57. Não era todo mundo que... 67? 53. 53? 63. Cê- Eu sou de 1957 e eu vim com 6 anos pra cá. Então foi 63. 63. 1963. Isso. E eu não conhecia açúcar refinado. Açúcar. Eu não conhecia. Eu não conhecia pão de padaria. Eu não conhecia manteiga. Eu não conhecia. Eu não sabia o que era manteiga. Não, mas manteiga eu acho que muita gente hoje nem sabe. Se você pegar um jovem hoje e você dar isso aí, ele nem sabe o que é manteiga. A diferença da Ele manteiga não e a sabe o que é margarina. a margarina com a manteiga. No meu tempo só tinha manteiga. Então, não tinha margarina. Isso é verdade. A margarina foi ser uma novidade depois. Exato. E ainda em tablete, viu, gente? Tablete. Verdadeira manteiga. Então nós usávamos manteiga no nosso tempo. Mas eu não conhecia, não sabia que era manteiga. Televisão, então, meu senhor, nem pensar, não sabia o que era isso. Quando a gente, né, já depois com mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, a gente ganhou uma televisão velha, encrencada, de um amigo do meu pai. Era muito amigo do meu pai. E ele teve muita dó do meu pai, porque meu pai tinha aquela ninhada de filho. E a gente era muito pobrezinho, a gente era muito humilde e não tinha nada para se distrair. E naquele tempo, a quem conhece vai saber do que eu estou falando, era um móvel. Não era uma televisão assim, era um móvel e era o tal do 3 em 1. Tinha uma televisão, tinha um toca vinil e um rádio. Então era o 3 em 1. Então você abria a porta do móvel e dava de cara com aqueles 3 aparelhos lá dentro, coisa esquisita pra caramba. Mas hoje deve valer uma fortuna. Um móvel desse daí. Deve ser chique ter um desse dentro de casa, né? Então, gente, eu não sabia o que era um chuveiro elétrico. Eu não sabia o que era um chuveiro elétrico. Até o tempo lá que estava lá era banho gelado, só esquentava. Não, esquentava, eu tomava banho na bacia. bacia. Tomava banho de bacia. Eu não sabia o que era um chuveiro elétrico, eu não sabia o que era, imagina, televisão, nem pensar, geladeira, isso mas nem sonhava. Eu não sonhava que existia uma geladeira. Nem passava pela sua cabeça naquele tempo que era uma TV ou que era nada. Não. Não tinha nenhuma... Não. Tanto que eu vou te dizer que o desenho animado que a gente assistia antes da gente ganhar essa TV era cena roubada. Eu ia na casa da dona da casa e da janela eu ficava olhando as crianças dela assistindo um desenho animado, que era um desenho de uns ratinhos, que eu não sei que rato era aquele, que eles não eles eram pauzinho, assim, não era formato de bichinho, era desenho de pauzinho, como fosse um desenho de criança. De palito? Tipo Palito, era muito... Nossa, aquilo pra mim era...
Meu Deus, era Hollywood. Coisa de Hollywood. Que eu, não, né, eu tô falando agora que eu sei que Hollywood é o, né, é o top Qual foi a sua dos top. reação quando você viu a televisão? Te explicaram o que é? Nossa, Mas era um nessa vez, quando você sonho. chegou, que você viu uma tela com um vídeo, que até a televisão devia ser bem ruinzinho, né? A imagem, Não, né? filho, a imagem era Aí muito ruim. você chegou, você viu o que passou Não, pela sua a cabeça. imagem- O que é aquilo que está acontecendo? Para mim, as pessoas estavam dentro da televisão. Para mim, não era uma imagem. Para mim, eram as pessoas que estavam lá dentro. Olha a cabeça da criança. A gente é inocência. Para mim, aquilo era a gente que estava lá dentro. E era preto e branco. Era preto e branco. Preto e branco. A televisão era de seletor, que dava choque ainda. Dava choque. Dava choque. Troca de canal. Troca de canal. Bem! Troca de canal, dava choque. Tinha umas válvulas desse tamanho. Você abria a televisão atrás, era só válvula. Parecia a cidade de São Paulo à noite iluminada. Meu Deus Era do céu. terrível. Mas era muito Eu interessante. fico tentando imaginar isso, fica tentando passar na minha cabeça, filho, imaginando olha, essa reação de você olhar para uma coisa. sem olhar para o negócio e você não entender o que Não. como é que funciona, o que está se passando ali, e você vendo uma coisa que. Não, agora eu vou te falar uma coisa que é mais impressionante ainda. Hoje, que vocês estão vivendo uma tecnologia, vamos dizer assim que os desenhos de hoje, você sabe que é desenho porque você acompanhou a evolução da tecnologia. Mas, vamos supor que se você pegasse um desenho de hoje e levasse para aquele tempo da minha infância, ninguém dizia que isso era desenho. Falava que era ser humano, que era gente, de tão perfeito que é. Hoje tem filme de desenho que você demora a entender para ver se é. Eu queria que você pegasse, só para você dar risada, para você chorar de dar risada, você pegasse um filme da época. Para você falar, não, mas é o quê? É desenho. Mas nem criança de 5 anos se deixa enganar mais com aquilo que a gente se deixava enganar naquela época. National Kid. Ultra Seven. Põe aí, Marcos. Eu vou. Ultra Seven. Não, ela pode falar que vai passando aí. Ultra Seven. Terra de Gigante. Perdido nos espaços. Mas perdido nos espaços, você falando isso daí, eles mostravam uma tecnologia que é só hoje, hein? Não, eu vou Não, te você falar uma assistiu, coisa. não é? Eu vou te falar uma coisa pra você. Não vou te falar uma coisa pra você. Eles eram visionários. Eles eram visionários. Visionário. Não, mas o que ela tá falando é o outro. Não, é o remake que você assistiu, é o da época dela. não. Perdido nos espaços. Perdido nos espaços é de 1950 e alguma coisa. Os caras tinham micro-ondas, os caras tinham laser, espada Falava laser, de celular. rádio, toque. Eles faziam coisa sumir de um lugar e aparecer no outro. Eles tinham, era tecnologia, robô, gente. É impressionante. Vocês acreditam nisso? O cientista era o Dr. Zachary Smith. Não, agora assim. É ele, Marcos. O Smith. Cida, é o remake. Céus, ele era tudo assim. Ele era meio animado. Não, aí eu imagino você aí naquela época que não tinha nem sabedoria que existisse isso. E ainda com toda essa informação que hoje a gente tá vendo isso. Hoje a gente vê coisas aí que você fala assim, caramba, os caras laser dá pra Impressionante. pegar fogo, robô, hoje tem um robô que é incrível. Não, e tem mais. Por que eles eram perdidos nos espaços? Porque eles saíram numa nave. E eles se perderam no espaço. Você imagina já, né? A nave já tá no espaço. Olha a tecnologia com a nave já tá no espaço. Olha como os homens eram visionários. Sabe o que eu falo? Que eles tinham memória celular. Impressionante aquilo. Aquilo para mim era um sonho, era um deslumbre. Eu viajava na frente da televisão. Eu queria que aquilo passasse o dia inteiro. Sítio do Pica-Pau Amarelo, o primeiro. Em 1900... eu nunca gostei muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Rogério, a gente não sabia o que era pão puma. A gente não sabia o que era bolo puma.
A gente não sabia o que era gelatina. Ah, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Tem gente hoje que não sabe nem o que é isso ainda. Não, mas tudo bem, mas hoje a gente... Não, mas hoje... tem lugar que nem sabe. Tá, não, eu até concordo com você. Mas eu digo que hoje é muito mais fácil de você saber. Pode ser que a hoje pessoa é muito não mais tenha... fácil de saber, sim, pelo fato de ter televisão em A qualquer informação. lugar, uma informação em qualquer lugar. Mas tem gente hoje que ainda, mesmo tendo, ainda desconhece algumas coisas. Filho Olha, do céu. tem coisa que eu vejo às vezes eu vejo muito, sabe? A gente mexe muito com computador, celular. Tem coisa que eu vejo hoje que eu nem sabia que tinha. Como que, por exemplo? Ah, sei lá, mas tem muita coisa. Olha, quando eu era criança, uma vez eu vi no sítio do Pica-Pau Amarelo uma gelatina picadinha, os pedacinhos, que hoje é a coisa mais comum do mundo. Você vê aquilo na televisão, uma criança faz, uma criança sabe. E eu fiquei com muita vontade daquilo e eu pedi pro meu pai. Eu pedi pro meu pai que eu queria comer aquela gelatina. Eu tinha muita vontade. Meu pai não sabia o que era. Minha mãe não sabia o que era. Meu pai foi no mercado, porque meu pai, nesse ponto, ele era um homem muito cuidadoso. Ele foi no mercado, sei lá onde ele foi, para comprar, porque naquele tempo não tinha muito mercado, não. Então, era cooperativa. Já era difícil, Era né? cooperativa, não tinha mercado, não. E ele foi atrás, coitado, para saber onde que vendia essa tal de gelatina. Ele trouxe um copo de geleia. Achando que era gelatina. Achando que era gelatina. Mas geleia era gostoso também. Era horrível, porque era muito doce. Era muito doce. Ele trouxe um copo de geleia. Então, gente, olha a dificuldade. Olha, vocês sabem que tudo que a gente ia comprar naquele tempo era granel. Não tinha supermercado. O leite era no litro. A gente atravessava a rua, tinha o empório. Era isso que existia. Cooperativa e empório. Supermercado eu nem sabia. Nunca que eu ia saber que existia isso na vida. Se existia, para nós era novidade. A gente conhecia a Feira Livre, isso tinha muito. Agora, supermercado não. E sabe como é que a gente comprava pão? Pãozinho não existia também. Era bengala. E eu gosto de bengala, hein? Então... Era diferente do pãozinho. Era uma bengala, era um pãozinho em tamanho gigante. Ah, mas não sei o que os caras fazem que é diferente a bengala. Aí a minha mãe, a gente era eu, que era mais velha, mais 5 irmãos e o meu pai. Que meu pai não comia pão, a minha mãe também não, mas eram 5 irmãos. A minha mãe mandava ir lá no bar do vizinho, que era um empório do vizinho, que vendia o pão. Eles não fabricavam o pão. O pão era entregue por uma panificadora, creio, num cesto, num balaio. Então eles tinham ali aqueles pães. E aí a minha mãe mandava buscar. Então ela falava assim, olha filha, vai lá e compra meia bengala de pão de ontem. Porque era mais barato. Porque era mais barato. Foi feito por um belo e higiênico padeiro. Aquilo, eu nem sei como é que era feito Agora aquilo. eu vou falar um negócio pra você. Misericórdia. Você falando isso daí hoje, né? O pessoal tudo fresco, não come Tudo pão Nutella, nem coisa. tudo Aquela vez chegava lá, Nutella. as bengalas penduradas, tudo. Não, e você ia comprar biscoito, era granel. O cara pegava com aquela coisa assim, como é que chama aquilo? De pegar arroz, aquele negócio grande assim, e pegava lá e punha num saquinho, pesava. Você ia comprar farinha de mandioca, ele pegava naquilo também, punha no saquinho. É o que pegava pesava. tudo, era o tudão. Tudo. Era o tudão. Aquilo era o tudão. Era o tudão. Tudo era aquilo. Então, meu filho, era tudo, era arroz, era feijão, era açúcar, cristal, farinha de mandioca, era fubá, tudo a granel. Ninguém... Eu me lembro de um episódio que a avó uma vez falou pra mim comprar um frango. Dona Augusta. Desci, acho que com o Marcelo, desci com o primo, acho que... Chegou lá um pouco com frango, cara, você pode escolher, os frangos tudo pendurados, assim, eu falei, como assim? Aí os franguinhos tudo no negócio. Os frangos tudo vivo, cara, escolhe um, como assim escolhe um, cara? Era, não, mas o cara pegava o frango, matava o frango, despenava ele na hora. Era. Um negócio que girava assim. Cheio de ponta, né? Era. Assim, batia tudo. Pelo assim. amor de Deus. Vou ver se eu acho aí pra colocar. E aí o frango sai tudo... Eu já não comia esse Até frango. o sangue, eles guardavam o sanguinho lá. Gente, olha, essas histórias é muito interessante, muito interessante. Vocês sabem que a gente não via a hora do pai da gente fazer... meu pai trabalhava na época como taxista, né?
como taxista. Então ele tinha que abastecer o carro, né? O táxi não era dele não, viu? Era desse amigo que deu a televisão. E ele abastecia. Então, determinado tanto de abastecimento, ele ganhava um ratinho chamado Topodídio. Aí ele ia juntando aquilo ali, aquilo era o nosso brinquedo. Aquilo era nosso brinquedo. Então eu falo, isso era uma infância gostosa, uma infância pura e inocente. Isso sim é que era. E muito mais eu tenho para contar para vocês. Vocês aguardam que muito mais eu tenho para contar para vocês. Mas, né, como chegou ao fim desse episódio e eu disse que abençoaria vocês, abençoaria a mão de vocês e a vida de vocês, eu vou fazer. Fecha os olhos de vocês, só leva 1 minuto, eu vou abençoar vocês. Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo do Deus vivo. Eu peço a Deus que neste momento, Pai, todas as pessoas, todas, Pai, que estiverem assistindo esse vídeo, seja abençoado, Pai, visitado pelo Teu Espírito Santo. E se tiver doença, que caia por terra. Se tiver tristeza, Pai, que dê lugar à alegria. E se, Pai, tiver desânimo, que seja levantado o seu ânimo, em nome de Jesus. Que as tuas mãos sejam abençoadas, para que tudo que tocares seja também muito abençoado. Deus abençoe vocês. E vamos pro próximo, hein?